paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. No vídeo anterior eu fiz uma indagação pessoal se eu cria na possibilidade de um médium espírita psicografar uma carta de um ente querido. E eu mesmo respondendo disse que sim, que eu cria nisso. Entretanto, cria nesta possibilidade de forma diferente das pessoas em geral. Então hoje quero e preciso esclarecer este assunto. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, porque ao longo de 25 anos de convertido que eu tenho, e eu tinha uma ideia diferente a respeito desse tema. E muitas vezes, em pregações, em discursos, eu tinha a convicção de que quando um médium consultava um espírito, o que se apresentava era um espírito maligno. Mas hoje, depois de alguns estudos, depois de orientação bíblica, depois de buscar a Deus, hoje eu tenho uma compreensão diferente a respeito desse tema e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiramente, é necessário nós entendermos que a Bíblia não declara a impossibilidade de consultar os mortos. Tanto é que Deus proíbe. O que a Bíblia declara, de fato explícito, é a proibição de Deus. Isso sim a Bíblia declara, que nós não devemos consultar os feiticeiros, consultar os prognosticadores, consultar os que consultam os espíritos dos mortos, né? Porque Deus ele anseia para uma comunhão junto conosco. Interessante que no princípio da criação, toda tarde Deus ia no jardim do Éden para ter com Adão, para saber com Adão como ele estava, para saber como estava a sua administração daquilo que Deus o havia posto em sua mão. Então Deus ele anseia por uma comunhão conosco, né? Quando Cristo foi à cruz do Calvário e rasgou-se o véu, hoje nós temos acesso direto ao Pai, nós não precisamos dos sacerdotes para levar nossas petições a Deus, nós não precisamos dos profetas para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através das situações diárias, e nós falamos com Deus através da nossa oração e da nossa adoração. Mas mesmo assim, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia e acompanhassem o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 18. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, ele é claro, quando diz assim, o versículo 11, 12, 10, 11 e 12, diz assim, entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então, Deus abomina quem comete tais práticas. Isso sim é proibido por Deus. Então, nós devemos compreender que a desobediência é como o pecado de feitiçaria. E nós, desobedecendo a Deus, estamos agindo como os feiticeiros. É preciso ficar atento a isso. Interessante também que o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31 diz: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o que Deus está falando é quando nós consultamos os adivinhadores, quando nós consultamos os feiticeiros, os prognosticadores, os encantadores, nós estamos contaminando a nossa vida, nós estamos contaminando a nossa fé. Ainda no livro de Isaías, nos versos, capítulo 8, verso 19, diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares
e os adivinhos que chorreiam e murmuram entre dentes? Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Então Deus faz dois questionamentos. Quando o povo tem alguma dúvida, ele vai consultar quem? Os mortos a favor dos vivos ou vai consultar a Deus? É preciso compreender isso. Por que buscar aos mortos a favor dos vivos, se nós temos um Deus vivo e poderoso que nos ouve, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, o único Deus? Então é preciso compreender que nós não devemos desobedecer a Deus, buscando adivinhadores, buscando encantadores, buscando feiticeiros, buscando médiuns, mas o nosso dever como cristãos é buscar ao Senhor. E ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? O segundo ponto é nós entendermos o que a Bíblia declara acontecer com aquele que o faz, né? O que acontece com aquele que consulta os mortos, com aquele que consulta os médiuns, com aquele que consulta os espíritos? A Bíblia declara que há na vida dessa pessoa um declínio espiritual, né? Verdadeiramente causado pela reprovação e pela separação de Deus. Então é necessário nós compreendermos isso. Nós podemos ver no capítulo 28 do livro de Samuel. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, quando Samuel vai consultar uma pitonisa. Eu quero ler a partir do versículo 10, dizendo assim: então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém o que é que o vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como és a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se te tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. É interessante, irmãos, esse texto, que quando eu analisava esse texto, e até no seminário eu recebi este ensinamento, de que o que se apresentava a Saul não era Samuel, mas sim um espírito maligno que se disfarçava de Samuel. E após eu ler e reler esse texto, eu estou convencido de que a figura de Samuel aparece a Saul. E eu tenho alguns motivos para isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que quando Deus envia um espírito, seja um espírito mau, seja um espírito enganador, seja qualquer tipo de espírito, diz: e Deus enviou um espírito. É interessante
que no livro de Samuel, no capítulo 19, acontece isso. No capítulo 19, versículo 9, diz assim: porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Então, toda vez que há a manifestação de um espírito, ou do Espírito de Deus, ou qualquer outro tipo de manifestação, a Bíblia é clara em declarar isto. E nesse caso aqui, nós vemos que o que a Escritura diz é que quem se apresentou foi Samuel. Esse é o primeiro ponto da minha indagação para crer desta forma. Depois, há o relato de que Saul entendendo que era Samuel. Por que Saul entendendo que era Samuel? Porque Saul, na realidade, não viu. Quem viu foi a pitonisa. Quem viu foi a feiticeira. Então, Saul depois perguntou: o que é que você vê? E ela disse: eu vejo um homem subindo, um ancião envolto numa capa. E aí Saul entende que era Samuel. E aí, depois, no verso seguinte, no verso 15, diz o seguinte: Samuel disse a Saul. Se fosse um espírito, a Bíblia teria que declarar o seguinte: e o espírito disse a Saul. Porque, na verdade, nós precisamos compreender que, como a Bíblia é um livro inspirado, Deus não permitiria tal contradição. Então, se fosse um espírito enviado da parte de Deus, seria declarado isso claramente, e um espírito falou a Saul. Mas não é isso que a Bíblia declara. O que a Bíblia declara é o seguinte: Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou por causa dos filisteus que guerreiam contra mim. Lá no versículo 16, de novo repete o mesmo texto. Então disse Samuel. Será que a Bíblia é um livro de contradições? Negativo. A Bíblia é um livro de revelação. Tá? Então, o que acontece é que Deus permitiu. Eu entendo dessa forma. E por que Deus permitiu? Para mostrar até onde vai a decadência do ungido desviado de Deus. Para demonstrar a que ponto chega um homem quando desobedece os preceitos de Deus. Eu acredito, sim, que se fosse um espírito mau da parte de Deus, a Bíblia ia declarar: então um espírito disse a Saul, então um espírito falou a Saul, e não o nome do profeta Samuel. Entendendo assim, a gente pode compreender com mais clareza esse texto. Porque, na realidade, Deus não é Deus de confusão. Algumas pessoas tratam a respeito dos textos de 1 Reis 17, versículo 8 a 16, que fala sobre o filho da viúva de Sarepta. Também fala de Lucas 7, 11 a 17, o filho da viúva de Naim. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Porque esses dois fatos foram fatos de pessoas que foram ressuscitadas. Não tem nada a ver com mediunidade, não tem nada a ver, né, com prognósticos ou com encantamentos. São textos isolados que falam de pessoas ressuscitadas. Uma ressuscitada pelo profeta e a outra ressuscitada por Jesus. E também, esses dois textos trazem um entendimento profético acerca da ressurreição nos últimos tempos. Então, não vamos confundir esses dois textos com o texto de Samuel. São coisas distintas, são coisas separadas, que falam de coisas diferentes.
Outras pessoas trazem o texto de uma parábola que Jesus cita lá em Lucas, capítulo 16. Eu também gostaria de compartilhar com os irmãos, que é a parábola do rico e de Lázaro. E o texto bíblico diz o seguinte, é Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Eu vou ler para os irmãos. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, nem tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É até aqui. É interessante esse texto, e logo no versículo 22, nós podemos observar que quando o mendigo Lázaro morre, diz o texto que ele, logo em seguida, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para quem não sabe, o seio de Abraão significa lugar de descanso. E é interessante que diz também que logo após o rico morreu, e o texto bíblico diz que foi sepultado. O verso seguinte diz: e no Hades, ou seja, no inferno. Então, no verso seguinte, o rico já se apresenta no inferno. E ele olha e pode contemplar a Abraão e a Lázaro em seu seio. Interessante que nós não podemos aplicar isso como uma doutrina. Esse texto é uma parábola, nós devemos ter cuidado ao aplicá-lo. Então, eu não posso dizer verdadeiramente que quem está no inferno pode ver quem está no céu, ou quem está no céu pode ver quem está no inferno. Só esse elemento não é capaz de fazer essa afirmativa. É interessante dizer que as parábolas, Jesus usou as parábolas como símbolos, como figuras para representar coisas futuras ou coisas presentes da vida em comum. E interessante que, ainda assim, nós não podemos fazer essa afirmativa de que é possível a comunicação entre aqueles que estão no Hades ou aqueles que estão no seio de Abraão. Mas o texto declara isso. O texto declara isso. E é interessante que o rico pede: Pai Abraão, deixe que Lázaro venha aqui, molhe as mãos e venha
porque eu estou aqui atormentado. E aí, Abraão diz, olha, eu não posso fazer isso, porque há um grande abismo entre nós. Os que estão aqui no seio de Abraão não podem passar para o Hades, nem os que estão no Hades podem passar para os seios de Abraão. Mas não fala nada a respeito de vir à terra. Isso é um outro questionamento. E quando o rico pede, então deixa que Lázaro vá à casa do meu pai e avisar, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles se arrependam e não venham para o mesmo lugar que eu. E qual foi a resposta de Abraão? Foi uma resposta de proibição. Olha, a tua família tem Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Então, na realidade, a Bíblia não demonstra a impossibilidade de um morto se apresentar à terra, mas na realidade a Bíblia demonstra a proibição divina disso acontecer, né? Então, quem o faz contrariando uma vontade de Deus. Quem o faz desobedecendo uma ordem de Deus. E se você é um cristão, se você quer viver uma vida agradável a Deus, não faça isso. Não cometa essa atitude de desobediência, porque a própria Bíblia diz que melhor é obedecer do que o sacrificar. Ainda que eu creia na possibilidade de se consultar os mortos, eu nunca farei. Por quê? Porque eu sei que eu estou desobedecendo ao meu Deus. E é isso que eu quero expor para você neste dia, para que você não entre em contenda com teu Deus, para que você não entre num caminho de desobediência, porque diz a Bíblia que os desobedientes são como os feiticeiros. Não traga esse mal para a tua vida, e que Deus te abençoe. No próximo vídeo, eu quero falar a respeito da igreja. Eu quero que você, se você tiver algum assunto, que você mande mensagens, se inscreva no canal, compartilhe comigo para nós estarmos juntos meditando nas Escrituras Sagradas. E eu faço isso para nós podermos juntos, né, ser orientado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus.